Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos. Quero neste vídeo compartilhar com você a mensagem do reverendo Richard Baxter, com o título Orientações para odiar o pecado. Não despreze esta mensagem. Caso tenha tempo, a ouça até o final. É de suma importância. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Orientações para odiar o pecado. Primeira orientação. Se esforce tanto para conhecer a Deus quanto para ser afetado pelos seus atributos. Viva sempre diante dele. Ninguém pode conhecer o pecado perfeitamente, porque ninguém pode conhecer Deus perfeitamente. Você não pode conhecer o pecado mais do que você conhece a Deus, contra quem o seu pecado é cometido. A malignidade formal do pecado é relativa, pois é contra a vontade e os atributos de Deus. O homem piedoso tem algum conhecimento da malignidade do pecado porque ele tem algum conhecimento de Deus que é ofendido pelo mesmo. O ímpio não tem o conhecimento prático e prevalente da malignidade do pecado porque eles não têm o conhecimento de Deus. Aqueles que temem a Deus temerão o pecado. Aqueles que em seus corações são irreverentes e impertinentes para com Deus, serão em seus corações e em suas vidas a mesma coisa para com o pecado. O ateísta, que acha que não existe Deus, também acha que não há pecado contra ele. Nada no mundo inteiro irá nos mostrar de maneira tão simples e poderosa a maldade do pecado do que o conhecimento da grandeza, bondade, sabedoria, santidade, autoridade, justiça e verdade de Deus. Portanto, o senso da sua presença irá reviver em nós o senso da malignidade do pecado. Segunda orientação. Considere bem o ofício de Cristo, seu sangue derramado e sua vida santa. Seu ofício é expiar o pecado e destruí-lo. Seu sangue foi derramado por ele. Sua vida o condenou. Ame a Cristo e você odiará o que causou sua morte. Ame-o e você irá amar ser feito à imagem dele e odiará aquilo que é tão contrário a ele. Terceira orientação. Pense bem o quanto santo é a obra e o ofício do Espírito Santo, e quão grande misericórdia isto é para nós. Irá o próprio Deus, a luz celestial, descer a um coração pecaminoso para iluminá-lo e purificá-lo? E ainda devo manter minha escuridão e corrupção em oposição a essa maravilhosa misericórdia? Embora nem todo pecado contra o Espírito Santo seja uma blasfêmia imperdoável, tudo é ainda mais agravado por meio disso. Quarta orientação. Considere e conheça o maravilhoso amor e a misericórdia de Deus. E pense no que Ele tem feito por você e você odiará o pecado e terá vergonha dele. É um agravamento do pecado até mesmo para a razão comum e a ingenuidade que devemos ofender um Deus de infinita bondade que encheu nossas vidas de misericórdia. Você será afligido se você tem injustiçado um extraordinário amigo. Seu amor e sua bondade virão aos seus pensamentos e você sentirá a raiva de sua própria maldade. De um lado, veja a grande lista das misericórdias de Deus para você, para sua alma e seu corpo. Do outro, observe Satanás, escondendo o amor de Deus de você e tentando você debaixo de uma pretensa humildade de negar sua grande e especial misericórdia, procurando destruir seu arrependimento e humilhação, escondendo também o agravamento do seu pecado. Quinta orientação. Pense no propósito da existência da alma humana. Para que ela fora criada? Para amar, obedecer e glorificar o nosso Criador. E você verá o que é pecado, pois ele perverte e anula esse propósito. Quão excelentemente grande e santa é a obra para a qual fomos criados e chamados para fazer. E deveríamos desonrar o templo de Deus? E servir o diabo e sua imundície e tolice, quando deveríamos receber, servir e glorificar nosso Criador? Sexta orientação.
Pense bem quão puros e doces deleites uma alma santa pode desfrutar de Deus em sua santa adoração. E então você verá o que o pecado é, pois ele rouba-o destes deleites e prefere uma luxúria carnal ao invés deles. Oh, quão grande felicidade poderíamos realizar cada dever, quão grandes frutos poderíamos produzir servindo nosso Senhor, e que deleites encontraríamos em seu amor e aceitação, e como pensaríamos mais na bem-aventurança eterna se não fosse o pecado, o qual afasta as almas dos portões dos céus e as faz cair como um suíno no seu amado lamaçal. Sétima orientação. Considere a vida que você deverá viver para sempre se você for para o céu e a vida que os santos vivem lá agora. E então não pense que o pecado, que é tão contrário a isso, não seja uma coisa tão vil e odiosa. Ou você viverá no céu ou não. Se não, você não é um daqueles para quem eu falo. Se você for, você sabe que lá não há prática de pecado. Não há mente mundana, orgulho, paixões, luxúria e prazeres carnais lá. Oh, se você pudesse ver e ouvir apenas uma hora, como aqueles benditos espíritos estão, elevadamente amando e magnificando o glorioso Deus em pureza e em santidade, e quão longe eles estão do pecado, isso faria você repugnar o pecado e ver os pecadores num estado de extrema decadência como homens nus nadando em seus excrementos. Especialmente pensar que vocês têm esperança de viver para sempre com aqueles santos espíritos. E portanto o pecado será desgostoso para você. Oitava orientação. Olhe para o estado e tormento dos condenados e pense bem na diferença entre anjos e demônios, e aí saberá o que é o pecado. Anjos são puros, demônios são sujos. Santidade e pecado são extremos. Pecado habita no inferno e santidade no céu. Lembre-se que toda tentação vem do diabo para fazer você ser como ele. E toda santa disposição vem de Cristo para fazer você como ele. Lembre-se que quando você peca, você está aprendendo e imitando o diabo e está até agora sendo como ele. E o fim de tudo isso é que você sinta também os sofrimentos dele. Se o inferno de fogo não é bom, então o pecado também não é. Nona orientação. Sempre veja o pecado como alguém que está pronto a morrer e considere como todo homem o julga no final. O que os homens no céu dizem a respeito do pecado? O que os homens no inferno dizem a respeito do pecado? E o que os homens à beira da morte dizem a respeito do pecado? E o que as almas convertidas e as consciências despertadas dizem? O pecado traz deleite e é algo que eles não temem como é agora? Eles o aplaudem. Irão alguns deles falar bem do pecado? Porém, todo mundo fala mal do pecado em geral agora, mesmo quando eles amam e cometem diversos atos. Você irá pecar quando estiver à beira da morte? Décima orientação. Sempre veja o pecado e o julgamento juntos. Lembre-se que você terá que responder por isso diante de Deus, dos anjos e de todo mundo, e você o conhecerá melhor. 11ª orientação. Olhe para a doença, pobreza, vergonha, desespero, podridão e morte na sepultura. E isso vai te ajudar um pouco a entender o que é o pecado. Estas são coisas que estão diante de ti e em seus sentimentos. Você não precisa de fé para entendê-las. E por tais efeitos você poderá entender um pouco da sua causa. 12ª orientação. Olhe para algumas pessoas santas e iminentes sobre a terra e para o louco, profano e maligno mundo. E a diferença vai te dizer em parte o que é o pecado. Não há afabilidade numa pessoa santa e irrepreensível que vive em amor para com Deus e para com as pessoas e na alegre esperança da vida eterna? Não é um abominável beberrão, promíscuo, blasfemador, malicioso, perseguidor, uma criatura muito repugnante e deformada?
Não é uma visão muito miserável o estado ímpio, louco, confuso e ignorante deste mundo? Não é nisso tudo em que o pecado consiste? Embora a principal parte da cura seja fazer com que a vontade odeie o pecado, e isso é feito descobrindo sua malignidade, eu ainda adicionarei mais algumas orientações para a parte prática, supondo que o que já foi dito tenha causado efeito. 13ª orientação. Quando você descobrir a sua enfermidade e perigo, se entregue a Cristo como Salvador e médico de almas, e para o Espírito Santo como seu santificador, lembrando que ele é suficiente e disposto a fazer o trabalho que ele mesmo prometeu fazer. Não são vocês que devem salvar e santificar a vocês mesmos, a não ser que vocês façam isso através de Cristo. Mas aquele que assumiu fazê-lo, o faz para a sua glória. 14ª orientação. Você deve estar preparado a ser obediente em aplicar os remédios que Cristo prescreveu a você e observando as suas orientações para que haja cura. Não seja tímido ou fraco dizendo que é muito amargo e muito dolorido, mas confie em seu amor e no seu cuidado. Pegue aquilo que ele te prescreveu ou te deu e não adicione mais nada. Não diga, é muito penoso e eu não consigo, porque o que ele te ordena é seguro, é proveitoso e necessário. E se você não consegue, tente então carregar sobre você sua enfermidade, morte e o fogo do inferno. São a humilhação, confissão, restituição, mortificação e a santa diligência piores que o inferno? 15ª orientação. Veja que você não tome parte com o pecado, nem dispute ou lute contra seu médico, ou com qualquer coisa que lhe faça bem. Justificar o pecado, ir em direção a ele e subestimá-lo, lutar contra o espírito e a consciência, ir contra os ministros e amigos piedosos odiando a disciplina, estes não são os meios pelos quais você será curado e santificado. 16ª orientação. Veja aquela malignidade em cada um dos seus pecados particulares, que você pode ver e dizer que é generalizada. É um grotesco engano de você mesmo se você vai falar muito mal do pecado e não ver nenhuma malignidade em seu orgulho, em seu mundanismo, paixões e perversidades, em sua malícia e severidade, em suas mentiras e maledicências, escândalos ou pecando contra a consciência por comodidade e segurança mundana. Que contradição é um homem orar e agravar seu pecado, e quando ele é reprovado por isso, tentar se esquivar ou justificar-se. É como se ele fosse falar contra a traição e contra os inimigos do rei, mas porque os traidores são seus amigos e parentes, irá proteger ou escondê-los e tomar parte com eles. 17ª orientação. Mantenha-se o mais longe que puder das tentações que alimentam e fortalecem o pecado que você dominaria. Ponha um cerco em seus pecados e os deixe morrer de fome, afastando a comida e o combustível que o mantém vivo. 18ª orientação. Viva no exercício das graças e deveres que são contrários ao pecado que você está mais em perigo, pois a graça e o dever são contrários ao pecado. Isso o mata e nos cura, como o fogo nos cura do frio ou como a saúde nos cura da doença. 19ª orientação. Não seja enfraquecido ouvindo a incredulidade e a desconfiança. E não jogue fora os confortos de Deus, pois eles são sua força e podem te encorajar. Não é assustador, deprimente, nem desesperadamente desencorajador estar apto a resistir ao pecado, mas o senso do amor de Deus e o senso de gratidão da graça recebida é um grande encorajamento com temor cauteloso. 20ª orientação. Sempre suspeite do amor carnal próprio. Fique atento a isso, pois essa é a fortaleza onde o pecado se esconde e é também o seu patrono, sempre pronto para te arrastar para o pecado e para justificá-lo. Nós somos sempre muito propensos a sermos parciais em nosso próprio caso, como no caso de Judá com Tamar e Davi quando Natã o reprovou em sua parábola.
Isso mostra nossas próprias paixões, nosso próprio orgulho, nossa própria censura, nossa própria maledicência, nossas relações prejudiciais, nossa negligência nos deveres. Estas coisas para nós parecem pequenas, desculpáveis, se não justificáveis. Considerando que poderíamos ver facilmente a culpa disso tudo nos outros, especialmente em um inimigo, deveríamos estar ainda mais familiarizados conosco e deveríamos amar mais a nós mesmos, e, portanto, odiando ainda mais nossos próprios pecados. 21ª orientação. Considere seu primeiro e principal trabalho matar o pecado em sua raiz. Limpar o coração, que é a fonte, pois é do coração que vem todo o mal em nossa vida. Saiba quais são as principais raízes e use o seu maior cuidado e diligência para mortificá-las, especialmente as seguintes: ignorância, incredulidade, inconsideração, egoísmo e orgulho, carnalidade, em agradar um apetite, luxúria e fantasias selvagens, insensibilidade, dureza de coração e sonolência no pecado. 22ª orientação. Conte o mundo todo e todos os seus prazeres. Honras e riquezas não são melhores do que aparentam ser. Assim, Satanás não vai conseguir encontrar iscas para te pegar. Como Paulo, considere tudo como esterco, e nenhum homem irá pecar e vender sua alma, pois ele conta estas coisas como esterco. 23ª orientação. Mantenha-se em conversas celestiais, e então sua alma estará sempre na luz, assim como aos olhos de Deus. E ocupe-se com aqueles afazeres e deleites que o livram do prazer com as iscas do pecado. 24ª orientação. Que seu trabalho diário seja ser um cristão vigilante. Embora haja distração e o medo desencorajador, nutra a perseverança. 25ª orientação. Preste atenção no começo do pecado e suas primeiras abordagens. Oh, quão grande diferença faz um pouco desse fogo aceso! E se você cair, levante rápido através de um profundo arrependimento, não importando quanto isso possa te custar. 26ª orientação. Faça do seu único labor e regra diligente o entender a palavra de Deus. 27ª orientação. Em casos de dúvidas, não se aparte facilmente do julgamento unânime da maioria dos sábios e piedosos de todas as épocas. 28ª orientação. Não seja precipitado nem haja por emoções, mas proceda deliberadamente e prove bem todas as coisas antes de se firmar nelas. 29ª orientação. Esteja familiarizado com a sua temperatura corporal, e em que o pecado é mais inclinado a você, e também em que situação o pecado te deixa mais vulnerável, e nisso você deve ser mais rigoroso. 30ª orientação. Mantenha sua vida em ordem santa, tal como Deus ordenou que você vivesse, pois não há preservação para os retardatários que não se mantêm no caminho, que abandonaram a ordem e o mandamento de Deus. E esta ordem está principalmente nestes pontos. Primeiro, que você mantenha a união com a universal Igreja. Não esteja separado do corpo de Cristo sobre qualquer pretensão que seja. Esteja na Igreja como um regenerado, mantendo a comunhão espiritual em fé, amor e santidade. Como um congregado, mantendo a comunhão externa na profissão de fé e na adoração. Segundo, se vocês não são mestres, vivam sob seus fiéis pastores como obedientes discípulos de Cristo. Terceiro, que os mais piedosos, se possível, sejam seus amigos íntimos. E quarto, seja esforçado em algum chamado externo. 31ª orientação. Coloque todas as providências de Deus, quer a prosperidade ou a adversidade, contra seus pecados. Se Ele te der saúde e prosperidade, lembre-se que por meio disso, Ele requer sua obediência e tem um chamado especial para você. Se Ele te afligir, lembre-se que pode ser algum pecado pelo qual Ele está ofendido. Portanto, agarre isso como seu remédio
E veja que você não obstrua essa obra, mas seja diligente, pois isso pode purgar seu pecado. E 32ª e última orientação. Espere pacientemente em Cristo até que ele tenha realizado a cura, que não acabará até que essa árdua vida chegue ao fim. Persevere na assistência do seu Espírito e dos seus meios, pois ele virá no tempo certo e não tardará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós com a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Ainda que você diga, não há cura para nós. Jeremias 14:19. Eu curarei sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Oséias 14:4. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Malaquias 4:2. E bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30:18. Deste modo, eu dei algumas orientações que podem ser úteis para o ódio ao pecado, humilhação e libertação dele. Mensagem de Richard Baxter, traduzido do livro Directions for Hating Sin. Orientações para odiar o pecado. Deus em Cristo abençoe a todos.